hermanos e hermanas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de amor e de autocura. Gente, eu tô muito feliz. Hoje, no nosso episódio de Diálogos Energéticos, eu vou trazer uma convidada tão especial, que é a Tati Felicíssimo, cliente, tá na autocura, acompanhando todo o processo com a gente há 3 anos, né, Tati? E assim, a gente tava conversando na semana passada e ela falou, cara, quero tanto falar sobre o meu processo dentro da autocura nesses 3 anos, tanta coisa mudou, tanta coisa se transformou. A gente até brinca, né? Outra Tati que está aqui agora, outra Fernanda também que está aqui agora, com todo o processo que eu fui acompanhando a Tati, e a gente decidiu fazer esse vídeo para poder contar para vocês um pouquinho do que foi e está sendo essa jornada. E com certeza vão vir coisas muito importantes, muito especiais, que pode ser que te auxilie também dentro da sua jornada de autocura. Tati, para a gente começar, se apresenta, fala quem é você, enfim, o que você sentir no coração aí, e a gente começa esse bate-papo relembrando todo o seu processo. Tô super empolgada aqui, tô assim, ó, já. Não, primeiro eu quero agradecer o convite, Fê. Para mim, ontem, estudando toda a minha trajetória na autocura estelar durante esses 3 anos, já foi, assim, emocionante, porque eu dei risada, eu chorei, eu não me reconheci muitas vezes, muitas mensagens que eu mandava, então realmente é outra Tati aqui depois de 3 anos, e eu já vou deixar claro que o meu amor por você vai ser eterno. Quem era a Tati antes da Fernanda, né? Vamos falar assim, quem era a Tati antes da Fetolen? Em 2001 conheci a minha chama gêmea no metrô de São Paulo. Foi um encontro totalmente inusitado. A nossa história até saiu no Fantástico. E ao longo de todos esses anos, eu sofri de depressão e ansiedade. Sempre ia, voltava, ia e voltava, desde os meus 19 anos. E quando eu mudei para os Estados Unidos, né, claro, você muda com um bebê no colo de 11 meses, mas uma criança de 3 anos e você fica totalmente sem chão, né? Um país que eu não conhecia a língua, eu não sabia onde que eu ia morar. Eu morei por um tempo em um apartamento que não era meu, e aí isso tudo foi me desgastando muito, porque a minha entrega era muito, e eu esqueci de mim. Então acho que começou aí, entendeu? Quando eu esqueci da Tati de antes, eu me entreguei no automático, era automático. Na pandemia, eu tive um despertar muito grande, onde eu tentei algo contra a minha vida, e foi um momento muito difícil. Eu caí nas mãos dos médicos, e antes de conhecer a Fê, eu tomava 11 remédios por dia. Era remédio de depressão, era remédio de ansiedade, era remédio de bipolarismo, remédio de pressão alta. E, acho que é isso. Tinha remédio que eu tomava 3 vezes por dia. E aí, nossa, eu tava sem chão naquele verão. E a única coisa que eu queria era alguém que falasse, não, o seu caso tem solução, segura na minha mão. Eu estava precisando disso. Eu acho que eu estava zerada de energia, né? Não tinha energia nenhuma, estava totalmente zerada. A gente começou, né? Lá em agosto de 2022. Aqui nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos atualmente, eu moro aqui há 12 anos. E eu passei um verão, aqui era verão em julho, eu passei um verão super conturbado. Eu lembro que eu fui viajar até para a Europa, eu não consegui curtir nada, porque eu estava muito ruim, muito ruim. Eu lembro de estar numa igreja em Paris,
e era uma igreja linda, não vou lembrar o nome agora, mas tinha um pedaço que era só do Arcanjo Miguel. E aí aquilo me hipnotizou. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, por que aquilo tá me tocando, né? Eu não entendia nada ainda, nada, nada, nada. Mas eu lembro de ter olhado o relógio e era 3h33. Exatamente 3h33. Voltei da viagem, fiquei uma semana de cama, fiquei muito ruim, eu tava muito, muito ruim, e eu tava sem esperança nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tava passando por um momento muito difícil na minha vida. E aí eu comecei ver no Instagram, né, procurar formas de achar uma solução para eu sair daquela cama, porque... E aí, de cama, vendo o Instagram, você caiu no meu feed. E aí foi muito engraçado, porque as suas mensagens caíam para o meu momento. Eu falava, gente, como ela sabe, né? Como que isso pode, não sei o quê. Aí eu fiquei um tempo te assistindo. Acho que eu fiquei uns 3 meses te assistindo antes de tomar coragem de ir atrás de você. E foi muito engraçado, porque quando eu te mandei mensagem, né, no dia, era 4 de agosto de 2022, que eu mandei, Fernanda, agora eu tô preparada para a autocura, lembra? E aí você falou, então vamos começar, não sei o quê. Eu não entendia nada do rolê. A única coisa que eu lembro, que era muito forte em mim, que eu olhava para você e falava, ela vai me ajudar. Eu não sabia como, eu não sabia o que você fazia direito, na verdade, antes. Porque eu não vim desse mundo energético, espiritual, antes, né? Então, eu não sabia nada do rolê, nada, nada, nada. E aí eu falei, não, eu vou dar uma chance. Eu lembro A que primeira então sessão. você comentava sempre os posts do Instagram, as coisas que eu colocava Sempre. lá no Stories também, você estava sempre interagindo. Mas eu me lembro, inclusive, que eu não via a sua carinha. Eu não sabia como você era, que era uma foto, não sei se você estava de lado ou de costas, Tava de era alguma lado. coisa nesse sentido. Aí Uhum. quando você mandou a primeira vez a mensagem, e eu tinha uma sensação muito grande que eu já te conhecia. Eu não sei por quê. Eu falava, gente, será que é alguém que eu já conheço e que usa um nome que eu não conheço? Eu pensava isso mesmo. Cheguei a comentar com algumas amigas em comum, que hoje você conhece também, e falei, quem será essa pessoa e tal, porque tá sempre ali interagindo, conversando. Quando você me mandou a primeira mensagem e falou, acho que eu tô pronta pra autocura. Aí eu lembro que eu falei, gente, ela existe de verdade. Tipo, a Tati é a Tati. Que foi muito interessante isso. Não, eu fiquei te assistindo um tempo antes. E aí, gente, a primeira sessão, você lembra, Fê? A primeira sessão eu não sabia nada do rolê. Aí você falou, não, fica, né, deitadinha na cama. Eu lembro que eu não podia ficar deitada na cama, então eu fui no closet esconder. Pra ficar em silêncio, para ninguém me ver. Aí eu não sabia que você ia. Eu sabia, não lembro se eu sabia ou não que você ia me ligar de volta, né? O que eu amo de você é isso, né? É, toda essa sua entrega. Você não simplesmente faz a sessão, manda a mensagem e pronto, acabou, você se vira. Você vê cara a cara, né? One on one. Então a gente. Né, a gente já sente aquele acolhimento. E eu lembro que eu lá escondidinha naquele closet, assim, com as costas na porta, pra ninguém entrar com o celular assim na mão, tipo, me ajuda, por favor. E você, não, eu imagino que você devia estar pensando, né, que é aquela louca com o celular, né, na mão no closet, eu mandei ela ficar na cama. Foi muito interessante, porque quando eu desliguei da primeira sessão, eu falei, não sei porquê, mas é isso. Não me pergunta por quê, não sei o que foi feito. E eu lembro que a primeira sessão foi exatamente, você me deu a oração de Arcanjo Miguel por 21 dias, que era, né, o meu... Gente, que coisa interessante, porque eu não sabia que é a igreja que tinha. É uma igreja que, na verdade, tinha vários, não era só dele. Sim, sim, Uhum. mas que você tinha tido essa conexão, né? Sim. E tô sabendo disso agora, né? Inclusive, assim, a gente conversando. E aí a primeira oração foi exatamente a oração de Arcanjo Miguel, na primeira sessão. Isso. Isso é Uhum. muito interessante. Esse ponto é bem legal você tocar, Tatinha, porque eu sempre, desde o início da autocura, eu sempre pensei no seguinte: como eu gostaria de ser tratada dentro de uma jornada de autocura? Porque a gente sabe que a gente visita lugares muito
dolorosos. Muito dolorosos. Gente, eu brinco muito, né? Eu falo, gente, é sempre uma montanha russa o processo e depois a gente vai entendendo o que é. Mas eu acho muito importante esse acolhimento no final. Então, quando eu faço todo o trabalho ali, toda a limpeza e tal, ajusto tudo, mas é importante depois eu olhar para a carinha da pessoa, a pessoa olhar para o meu rosto também, e a gente conversar e entender o que aconteceu naquela sessão. Porque imagina, pego aquele monte de informação, empurro para a pessoa chega e fala: o que eu faço com isso agora? Sabe? É importante ter esse digerir, né, pós-sessão. Então, é legal que você tenha sentido esse acolhimento desde o início, porque eu fico com o meu coração mais tranquilo, assim, mais feliz de ver que eu consigo, de fato, passar isso através da autocura, sabe? Não A mãozinha só ali. Não só no início, né? Todos os 3 anos você já me salvou de eu te ligar, lembrar, Fê, eu não aguento mais isso, eu não vou mais fazer nada disso. Muito obrigada pelo seu serviço, tchau. Cansei. O ego chiliquento que a gente fala, né? Cansei, agora já não quero mais nada. E o meu também dá muito chilique, tá, gente? Inclusive. Eu não sei. Calma, vamos raciocinar um pouquinho, vamos sentar, Lá vamos vai entender o Fetolen me processo salvar, que veio até Tati, agora. respira. Lembra quem você era antes, lembra quem era. O que você me falou que mais. Todo o seu acolhimento, né? Eu lembro que a gente ficou mais de meia hora juntas no telefone. E aí você falou, Tati, você lembra quem era a Tati de antes? Você sabe quem é a Tati de agora? Você quer voltar para a Tati de antes? Não. Não quero, não. Então respira. Tudo vai dar certo. Aí, né, 1 hora depois já estava eu normal. Mas sim, esse acolhimento. É muito interessante porque quando a gente está dentro do nosso próprio processo mesmo, né, dentro da nossa própria jornada, a gente passa por muita coisa. E vai passando o tempo, são muitas coisas que acontecem em pouco tempo, falando num tempo terreno, né? Muita transformação. Só que quando a gente tá nesse chilique do ego, vamos falar assim, né? Porque a cada finalização de ciclo, o ego tenta dar um chiliquinho, vamos falar assim. A gente não para raciocinar mesmo o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente já evoluiu. A gente acha que não aconteceu nada. Não, porque nada. Quando para fazer a análise de tudo, você fala Nossa, é assim, surreal. gente, É surreal. tipo, é muita diferença que dá, é muita diferença. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, anota desde a primeira sessão. A Fê fala A, eu anoto, eu tenho meu caderninho da Fê. Ela fala A. Então, eu não lembrava de coisas de 3 anos atrás. Claro, né? A vida vai, né? Eu não lembrava de muita coisa. E ter relido tudo, eu cheguei num ponto que eu falava, cara, eu fiz tudo isso. Como que eu consegui? Como que eu consegui? Mas com certeza eu não consegui sozinha. Foi com o seu acolhimento, foi a atenção que você dá. Eu acho ótimo que a gente te faz uma pergunta, principalmente no começo, né? No começo eu não entendia nada do rolê. Aí na segunda sessão, Fê, eu posso fazer do carro? Posso fazer do carro? Aí você mandou um texto de um livro gigante. Não, você não pode, tipo, carro. A maior paciência do mundo. Gente, ela é muito paciente. E aí, Para a pessoa entender realmente, né, todo o contexto que acontece ali e tudo. Às vezes a pessoa quer fazer a sessão e não, eu posso fazer enquanto eu estiver no trabalho ou enquanto eu estiver, sei lá, passeando, andando. Eu falo não, gente, porque quando a gente acessa um campo de energia, com quem você está interagindo, tem pessoas que chegam para mim com um nível de ansiedade tão forte também, é interessante falar sobre isso, que a pessoa fala, eu não consigo ficar deitada escutando binaurais. Eu não consigo, eu fico inquieta, então não consigo. E eu falo, tá, então faz o seguinte, canta um mantra, olha a paisagem, mas não interage com ninguém, não assiste televisão, não pega o celular, porque senão você vai cruzar campo. E se a pessoa cruzar campo, a hora que eu tô lá aberta, né, lendo o campo, pode ser que eu acesse informações que não são especificamente suas, estão no seu campo naquele momento que você tá interagindo, mas não necessariamente é sua. Então, por esse motivo que eu falei, não, carro não.
E eu não sabia disso, mas é isso que eu acho ótimo, que o seu acolhimento para receber uma pessoa totalmente crua, porque eu não sabia de nada, nada, nada. Mas eu sabia que depois da primeira, segunda sessão, eu sabia que eu tinha que estar lá. Não sei porquê, eu não entendia nada, não entendia nem direito o que você fazia. E aí eu falei, não. E eu tinha certeza absoluta que eu tinha que me entregar, eu tinha que fazer as águas direito. As meditações no começo foram difíceis, porque eu não era uma pessoa que eu meditava, foi muito, muito difícil eu sentar e me concentrar, mas até isso eu acho ótimo da autocura estelar, porque você não dá meditações muito grandes, né? Não. Mais de 10 minutos. Então, para quem não está acostumado, isso é perfeito. Nos primeiros dias eu ficava, nos 5 minutos a gente estranha, mas depois a gente vai se acostumando. Hoje em dia, fecha o olho com a porta aberta ou não, a gente já se conecta, né? Então, eu sentia esse acolhimento, eu sentia que eu tinha que estar lá. Mesmo com a minha vida de ponta cabeça, eu não sabia o que ia ser de mim, mas eu tinha certeza que eu tinha que me entregar para tudo. Né? E aí a gente descobriu, né? Eu descobri coisas por você que eu não sabia, como uma simbiose, né? O motivo dessa simbiose e tudo, eu não tinha noção. Depois a gente vai percebendo, né? Nossa, tudo isso não está sendo à toa. A autocura estelar, ela é muito perfeita, por quê? Porque ela, mesmo eu sou a pessoa mais perdida, 3 anos depois, quando a Fê me pergunta qual a intenção, a intenção, eu tô muito indecisa de intenção. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que mesmo que você não coloque uma intenção, como eu, né, uma pessoa perdida que não sabe nunca o que quer, a autocura, ela sempre te leva para o caminho que tem que ser certo, né? Eu acho isso incrível. Lembra quando eu falava, Fê, não sei, não tem intenção nenhuma, vamos deixar aberto. Saía uma coisa que, não acredito, era isso mesmo que precisava, lembra? Era engraçado que às vezes você falava assim comigo depois, gente, eu tava pensando em colocar essa intenção, só que depois eu pensei bem e falei, não, deixa em aberto. E vem exatamente a intenção, eu falo, tava na frente do seu campo, não por acaso você tava já sentindo, né, de colocar essa intenção para ser trabalhada. Exatamente. E me conta uma coisa, Tatinha, uma curiosidade mesmo. Como você não estava no rolê, né? Você começou a conhecer sobre todo o rolê energético, estudar, depois você também fez outros cursos, você também se aprofundou de outras formas, com outros profissionais, mas como que foi para você esse primeiro contato com toda essa história de vidas passadas paralelas, simbiose, coisas que estavam interferindo na sua vida atual, sabe? Como que foi receber isso para você? Conta um pouquinho como foi. Como eu falei, né? Quando eu cheguei até a Fê, eu não tinha noção de nada do rolê espiritual, nada, nada, nada. O meu pai é espírita, minha mãe também era um pouco, ela frequentava centros, tudo, mas eu não sabia do rolê, não sabia de nada. Mas quando você falava tudo, você tem uma simbiose, você tem, né? A gente trabalhou diversas sessões com personalidades de outra vida. Eu recebia, tipo, como a verdade mais absoluta, porque eu sei que é verdade, mesmo não estando nesse mundo. Então, nenhuma hora eu joguei, não, imagina, ela tá falando de vida passada, paralela, de personalidade, o que que é isso? O que eu tinha era uma sede de ir atrás. Então, a palavra simbiose, eu escutei a primeira vez da sua boca, eu não sabia o que era. Então, eu fui lá, estudei internet, livros, entendi direito. A chama gêmea, né? Em setembro, né? Logo depois, no começo você sentiu que eu estava numa dinâmica de chama gêmeas e quando você falou, Tati, vai lá, dá uma olhadinha, né? Olha, e eu falei, chama gêmea, o que que é isso, gente? Mas o coração sabe, né? O coração sabe. Um Eu nunca relembre. joguei, não. O coração sabe que é verdade. Então, quando você falou, esse rolê de chama gêmea é complicado, tudo que eu vou te explicar, respira que você vai entender, eu entendia, mesmo, né? Que a gente sabe, né? Todo mundo que te assiste aqui sabe todo o rolê da chama gêmea, mas o coração sabe, o coração sabe. Ele sente.
Ele sente. É, E foi muito interessante, porque você chegou até mim, né, na primeira sessão em agosto, e foi muito rápido, né, que eu falei, ela tá numa dinâmica de chamas. E numa dinâmica de chamas há muitos anos já. Muitos anos. Muitas coisas aconteceram dentro dessa dinâmica. E eu sempre falo aqui em todos os meus vídeos, vou até frisar, né? Eu falo, eu não faço confirmação de vínculo. Realmente eu não gosto de fazer confirmação de vínculo. Te encaminhei para uma pessoa que eu confiava para fazer a confirmação de vínculo específico. Mas quando vem a informação no campo, foi o que eu falei, ó, vê essa informação, então eu tô lendo aqui que você está dentro de uma dinâmica, mas confirma com quem faz especificamente a confirmação de vínculo para poder ter uma certeza do nosso ego, uhum, na verdade, né? Porque igual você falou, o coração já sente, o coração já sabe, mas é interessante porque também a informação da dinâmica de vocês estarem em dinâmica, né, numa encarnação com tudo envolvido, acaba explicando muita coisa que foi acontecendo durante a sua vida, né? Desde lá atrás, mesmo não muita, tendo muita, muita. a noção, a consciência ainda de, né, do que é chama gêmea, não sei o quê. Mas quando a gente volta para analisar a história inteira, a gente fala, gente, as coisas encaixam muito perfeitamente. E eu sinto até um certo alívio, sabe, Tatinha, de tipo, ah, tá. É pela dinâmica, é por causa de todo o processo evolutivo, é por todo esse rolê que acontece e tudo, que as Uhum, coisas aconteceram como aconteceram. E isso traz um acalento também, né? Pra gente entender que tá, traz. gente, as Nossa, coisas não estão erradas, tá tudo certo. quando você me falou a primeira vez o termo, né, chama gêmea, gente, o que que é isso? Aí fui pesquisar, né? YouTube, Uhum. livro, tudo. E eu falava, gente, olha isso, tudo explica, tudo que eu passei. Agora eu vou perder as contas, né, de quanto tempo eu estava casada. Mais 3 anos, é. Mas é engraçado que toda a minha dinâmica eu não sabia, né? Eu só fiquei sabendo há 3 anos atrás, né? E aí a gente começou a botar a mão na massa e trabalhar mês a Exato. mês essa dinâmica. Chegamos na fusão e não foi fácil, não é fácil. A gente tem muita história para contar, né? Quem está em uma dinâmica de chama gêmeas, reunida ou não. Eu sei que a maioria das pessoas não estão reunidas, mas quem está reunido também tem que ainda fazer suas curas. Esse é o propósito, né, da reunião. Sim, sim. Então, nossa, foi um divisor de águas. Eu com certeza tenho informações sobre o que aconteceu na minha vida. E, nossa, e todo o seu apoio, sua paciência de explicar o que era chama gêmea, respira, não sei o quê. Até hoje, né? Até hoje. É muito bom você trazer toda essa perspectiva, né, de uma chama em união, enfim, com toda a trajetória, porque às vezes, quando eu falo com as pessoas, eu falo, gente, não é sobre o relacionamento romântico, é um caminho de curas. E tem muita gente que fica pé da vida comigo, tipo assim, não aceita, porque quer viver aquele romance da Disney. Eu falo, Ponto de. ok, Aham. você pode viver esse romance da Disney. Vão ter momentos que você vai ter nesse Uhum. momento, assim, mas não é sobre isso. Então, assim, Uhum. quem realmente está em união há tanto tempo, como vocês que, né, conhecem já a jornada, pode falar com bastante propriedade, tipo, cara, vamos entender o porquê que é isso aqui, porque, né, é pra gente realmente estar nesse processo evolutivo, enfim. A gente acabou falando de chão aqui, nem A era o gente. tema principal do rolê, É, mas chegou no de alguma forma. Mas porque eu acho que é um recado também bem interessante para quem está em dinâmica. E de entender também de processos, que tem momentos que vai ter a reunião física, tem momentos que não vai ter reunião física. Enfim, tudo que está em não volta, é uma né? receita de Mas bolo. não é Não é uma uma receita. receita de bolo. Eu, por exemplo, não tive separação. Sim, exato, Não é uma receita de bolo. exato, Cada um está no seu processo. exato. Exatamente, exatamente. Porque às vezes a gente fica querendo encaixar, né? Muitas coisinhas ali.
até para o nosso próprio ego poder provar algo dentro de uma autossabotagem ali, dentro da dinâmica. E não é. Cada caso é um caso. Eu sempre falo nos vídeos, tem alguns casais que eu acompanho que estão em reunião e assim, gente, tem casais, por exemplo, tem uma grande amiga que é chama gêmea, casada, tem filhos e tudo mais, há 37 anos casados, fora o tempo de namoro. Descobriu há, sei lá, 2 anos também atrás que é chama gêmea, nem sabia que era chama gêmea. Então, assim, também não tiveram separação, como vocês. Não é igual você falou, né? Não é receita de bolo, mas traz um aprendizado bem tenso Traz um pra tia. aprendizado. E deixamos aqui dois filhos também, né? Duas sementinhas estelares. Duas sementinhas estelares. Muito especiais, mas eu sou São, são muito especiais. suspeita para falar. Gente, tô lembrando de uma coisa aqui, de um fato que foi muito legal, inclusive, falando das sementinhas estelares, né? Falando dos seus filhos, que foi o ano passado, ou foi em 2023, agora eu não me lembro, que a gente, Tati viria para o Brasil, eu tava viajando para São Paulo, e aí Tati falou, ai Fê, eu vou estar no Brasil em tal data também e tal, e acho que você ia passar por São Paulo, né? Algo assim. Vou passar por São Paulo também. Falei, nossa, seria tão legal se a gente conseguisse se encontrar, se conhecer pessoalmente e tal. No final das contas, a gente falou, ah, não vai dar, porque o meu voo atrasou, não me lembro o que tinha acontecido, foi alguma coisa nesse sentido. Uhum. E no final das contas, eu até arrepio de lembrar, eu desço do meu avião em Belo Horizonte, tô caminhando no corredor, tipo, para poder pegar o Uber, para poder ir embora. Encontro com quem no corredor? Tipo assim, ó. Esse cara. A Tati, Fê? Eu falei, não, não tô acreditando nisso. Sem combinar, porque a gente já tinha desistido de tentar Já marcar o tinha encontro, porque a gente viu desistido. que os horários não ia dar certo. Aí conheci seu marido, conheci as crianças também. E fiquei assim, a gente ficou assim, as duas, né? Oi? Como? Não, eu não conseguia nem falar com você direito, porque eu não estava acreditando no universo. Como assim? Se vocês não conseguiram, a gente vai botar uma na frente da outra, então. Exatamente. Foram muitas coisas assim nesses 3 anos que aconteceram de confirmações mesmo do universo, né? No processo Sim. de cura e de tudo assim. É muito legal relembrar. Muito legal Nossa, foi relembrar. muito. Lembra o copo de laranja com o símbolo do infinito? Lembro! Quando a Acho que gente trabalhou foi, A foi logo que a Kundalini. gente entendeu sobre chama gêmea? Foi logo. Foi logo Foi, não foi? depois. Uhum. Aí A veio a gente trabalhou confirmação. Aí veio foi um mês depois. A gente estava trabalhando a Kundalini, você comprou Aham. o copo, né? Copo A laranja. jarra, não me lembro, era um copo mesmo, né? Um copo laranja para Uhum. fazer água solarizada laranja, que a gente estava trabalhando a Kundalini e tal. E tipo, do nada, né? O Do copo nada. Eu vou trincou, lá pegar, ele tá lá com o símbolo do infinito direitinho. trincado. Não, são vários rolês assim que você fala, gente, como tudo é perfeito. Eu até hoje, 3 anos depois, as coisas acontecem, eu falo, cara, o universo é perfeito. Como tudo acontece direitinho. É incrível, é incrível. E você que anota sempre tudo, né? Desde a primeira sessão tem todas as anotações. Tati é, assim, exemplar nesse sentido, principalmente os tratamentos sempre fez certinho. E isso em você é muito legal, porque vinha um tema novo, alguma questão que você não conhecia, a gente conversava, eu explicava, né, até onde eu tinha conhecimento sobre aquela questão, mas sempre procura saber. Você sempre ia atrás. Você sempre vai atrás, estuda, faz isso, não sei o quê. E aí o negócio vai desmembrando muito mais. E vendo hoje, principalmente, coisas que a gente trabalhou em sessões lá atrás, faz muito sentido. Fala, gente, então lá naquela época, aquela sessão apareceu tal coisa. Hoje eu entendo por que apareceu isso, né? É muito, é incrível, gente. Até agora eu não acredito. Não, como é possível? Você lembra também quando
Eu viajei pro Colorado e levei o copo atrás. Eu sempre fiz minhas viagens com copo, água solarizada atrás. Eu tô no meio da neve, -15 graus. Eu tô aqui com meu copo d'água solarizada. E as pessoas que estavam viajando comigo na época, o que que é esse copo no sol? O que que você tá fazendo? Eu Gente, lembro. me deixa aqui no rolê. Eu não posso ficar um dia sem o meu copo solarizado. Eu lembro Nunca. que tem uma foto que você me mandou, eu não lembro se foi desse copo, eu acho que foi. No meio, na neve, assim, ó. Na Você botou um neve. copo. Ficou uma foto linda, inclusive. Eu falei, que foto linda! O copo solarizando ali na neve, mas tava um sol, né? Tava aquele dia lindo, mas na neve foi muito Super legal. frio. Porque é isso, né? A gente. Eu sempre falo, a autocura, não é por acaso que é autocura, não é uma cura estelar, é uma autocura estelar, né? Eu faço o que eu posso fazer do lado de cá, mas se Tatinha, por exemplo, não tivesse se entregado de fato para o rolê, né? Querendo trazer toda essa transmutação, toda essa mudança para sua vida mesmo, deixar com que a sua essência florescesse. Acho que é isso que é o principal, né? Não Uhum. tem mágica que dá para fazer, sabe? Tipo, realmente a pessoa tem que falar, cara, eu quero. Eu quero, igual você, eu quero, vai atrás, estuda, faz o tratamento, tá fazendo as sessões ali. A gente faz há 3 anos acompanhamento uma vez por mês, né? Certinho, assim, todo mês a gente faz a sessão, entende como é que tá as coisas, ajusta uma coisinha ali, ajusta outra coisinha ali. Às vezes questões que a gente já tratou lá atrás voltam por uma outra Voltam. perspectiva, É. a gente trata por uma outra perspectiva e vai seguindo, porque aí vai expandindo consciência. Aquela Aham. coisa que eu sempre falo, né? As pessoas falam, ai, vai ficando mais fácil. Eu falo, mais fácil não vai ficando. Uhum. Mas a gente vai tendo mais ferramentas, mais consciência para poder lidar com todas as questões. Eu tô Com falando, certeza. Porque você lembra que depois da fusão, eu falei, Fê, agora eu vou respirar, né? Próxima sessão, foi. atualização de DNA. Pô. Tuf. E que atualização que foi, hein? Essa foi chatinha. Essa. Mas Meu. qual é a diferença? Eu não aguentaria isso há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Tinha que ser agora. Que agora eu enfrento, né, de frente a frente, ok, é uma atualização, então vem a atualização, né? Bora, vamos Bem, enfrentar, pode vir que a gente resolve. Antes não, né? Antes era muito complicado eu resolver qualquer coisa, qualquer coisa. Eu já caía de cama. sim, assim, tem toda uma questão também, cada caso é um caso, obviamente, né, Tatinha, a gente tá falando da sua jornada aqui, mas tem muito uma questão também de, no início, foram muitas energias que foram sendo desvinculadas, que foram sendo ajustadas, você voltando para o seu lugar certo dentro do sistema familiar e cósmico ali de uma certa forma, né? Então, tudo isso vai ajudando também para que você se ancore nessa própria energia e possa lutar as suas próprias lutas, sem estar pegando rebarba de um monte de coisa em volta. Porque é isso que pesa, né? Porque a gente não. Outro dia mexeu muito comigo, eu escutei de uma pessoa próxima falando. é, eu nunca. Eu perguntei o que que a pessoa queria. E aí ela falou assim: eu não sei, eu nunca soube. Então, os meus pais sempre decidiram tudo por mim. A minha família sempre decidiu tudo por mim. Então, agora você me pergunta, eu não sei o que que eu quero. Eu não sei como querer alguma coisa. E uma pessoa já mais velha. E aí você para e pensa assim, como que a gente vive dentro de um padrão tão enraizado de não ser a gente mesmo, moldado, que, cara, coisa simples de tipo, o que que você quer? Muitas vezes a gente não sabe. E isso não é um julgamento, porque acontece. É mais natural do que a gente imagina, inclusive, de acontecer. Então, a gente vai organizando todas essas energias, vai instaurando todo aquele poder pessoal de novo, da sua essência e de tudo mais. E aí pode vir atualização de DNA, meu bem. Tô pronta aqui, Ah, pode inteiraça dentro vir. do meu rolê, entendeu? Agora nada me abala mais. Pode vir, pode vir. E é incrível, né? Você explicou no começo para mim, né? Era a cebola e as camadinhas, né? Que a gente iam tirando.
Então, Isso. é incrível, é incrível. E eu nunca, assim, é engraçado que eu relendo tudo, a minha trajetória, sei lá, 6 meses depois que a gente começou, eu já achava que eu tava, entendeu? Abalando, que eu já sabia tudo, que eu já estava evoluída. A gente, a gente Sim. tem tanta confiança no que a gente está fazendo, a gente sabe que está melhorando, né? Porque eu saí de cama, eu saí de uma pessoa que depressiva, ansiosa, que ficava na cama, tomava 11 remédios, uma pessoa que já tentou algo contra a vida dela, para uma pessoa que agora ela está retomando a confiança dela. Ela sabe que tem uma saída, ela sabe que tem uma mão que está ali e ela vai estender para você, que você não está sozinha. Porque às vezes, muitas vezes, família não entende o que a gente está passando, amigos próximos não entendem o que a gente está passando. E uma pessoa de fora tentar te ajudar, estender a mão, e você vê que realmente tudo está funcionando, que está melhorando, que você conseguiu atingir a, a, a calma, né? O mental, né? Que você desejava sempre, que sempre você desejou, é surreal, é surreal. É assim, eu Isso falo para Fernanda, eu nunca vou deixar ela acha que ela vai se livrar de mim, mas ela não vai se livrar de mim. não, nos reencontramos aqui nessa vida, pronto, já era, entendeu? A gente tem muitas vidas Agora que a já. gente está caminhando juntas aí, Aham. com toda certeza. É tão legal você trazer isso, Tatinha, porque eu sempre falo desde a primeira sessão com as pessoas assim: ó, sou formada em PNL, em Programação Neurolinguística, então, sim, sou super a favor de toda a reprogramação mental que a gente pode fazer. Sou mesmo, inclusive em algumas sessões, parte do tratamento tem PNL embutida. Mas a autocura, eu sempre falo, olha, não vai ser algo que você vai ter que forçar uma reprogramação para as coisas acontecerem. Porque a gente não está só no campo mental. A gente está um pouco mais profundo, que a gente está a nível de alma, enfim, de espírito ali. Porque às vezes a gente vai fazer, eu fiz muito isso no início da minha jornada de autoconhecimento mesmo. Eu tinha vários post-its, minhas amigas mais antigas vão lembrar. Vários post-its pregados no meu espelho do meu banheiro, espelho do meu guarda-roupa, do meu closet. Era sempre com afirmações positivas. Para trabalhar crenças, né, limitantes enraizadas ali. Mas era uma coisa que todo dia eu tinha que parar e ficar. Lia todo para poder ir fazendo aquela reprogramação. E a autocura, eu sempre falo, não tem esse trabalho. O trabalho é feito na sessão. O tratamento pós-sessão vai reafirmar o trabalho que foi feito na sessão. Uma meditação guiada, a água solarizada, mas naturalmente muda. Tipo, você para, fala assim, sei lá, você sentia alguma coisa com muita intensidade, né? De repente, com alguns dias de trabalho, você fala: ué, não tô sentindo mais isso. Não tem um esforço. Por quê? Porque a gente está trabalhando lá na raiz. Por isso que traz essa. É muito legal isso, né? Tipo assim, nossa, gente, tipo, tá E sabe o que eu mudando. acho super interessante que aconteceu no meu processo também? Eu, antes de te conhecer, há 3 anos atrás, eu estava 20 quilos, pesando 20 quilos a mais. Gente, eu não sabia Então, disso. então todo esse processo, porque foi bem devagar, foi bem natural, né? Todo esse Sim, meu sim, emagrecimento durante esses anos. Porque como eu sim. vejo tudo isso, que eu fui curando, né? E Ó, aí o arrepiando. corpo foi voltando ao normal, foi voltando ao normal. Hoje, para engordar, é muito difícil, muito difícil. Sim, Porque, né, foram curas profundas que eu fiz ao longo desses 3 anos. E aí o corpo refletiu nisso com 20 quilos a menos. sim. A gente, o que que acontece? O nosso corpo físico é o nosso corpo somático, né? O resultado de todas as nossas camadas que formam todo aquele agregado espiritual. Então, quando a gente equilibra de fato o nosso campo emocional, mental, espiritual ali, né, falando de uma forma bem resumida, naturalmente vai reverberar no físico. Se tem muitos bloqueios, vai reverberar no físico. Se tem uma harmonia, vai reverberar no físico. Sem aquela dificuldade mesmo, igual você falou,
foi acontecendo naturalmente. É Porque muito natural. você foi se equilibrando, você foi se reconectando com a sua essência, você foi ganhando a vitalidade, a vontade de viver novamente, de fazer algo por Uhum. você, de se amar. Então, naturalmente, a gente vai começando a fazer pequenas coisas ali. Gente, Tati posta cada prato no Instagram dela, inclusive. Seu Instagram acho que é aberto, né, Tati? Vou colocar na É descrição aberto, é aberto. para quem quiser te seguir, Uhum. porque Tati, inclusive, posta coisas que dá vontade na gente. Ela é Eu reikiana virei também. vegetariana. É, Exato. virei vegetariana, E cada então. prato maravilhoso, que você olha e você fala assim, cara, ela tá se amando, sabe? Ela tá fazendo se nutrindo mesmo, com vontade de fazer, com aquele cuidado de fazer. Porque muitas vezes a gente faz isso pro outro, e na hora de fazer pra gente, a gente fala assim, não, qualquer coisa aqui mesmo tá bom, não sei o que, não sei o que. Né? Correria, tá Uhum. desequilibrado de alguma forma. E Mas vale assim, lembrar que você avisa também se alguma coisa não tá boa no físico, lembra? Tem aviso. uns 4 meses que eu mesmo comendo direitinho, fazendo exercício, um monte de coisa veio. Presta atenção no físico, com que foram ao tratamento com pressão alta lá nas alturas, lembra? Exato. Quando É, aconteceu, né, você mandou mensagem na hora, falou, Fê, entendi o que é o rolê do físico que apareceu na entendi. sessão. É, Exatamente. Porque, assim, a gente está num processo constante. Então, por mais que a gente se cure, por mais que a gente tenha todo esse cuidado, vai ter essas nuances, né? Que vão acontecendo. Igual outro dia eu até uhum, cheguei a comentar, eu falei, cara, eu acho que no meu processo pessoal eu tô precisando um pouco além dos shots, de tudo que eu instruo e tudo mais, porque vai chegando um certo ponto que a leitura ela tem que ser um pouquinho mais minuciosa, né? Porque sim. o Uhum. equilíbrio ali, ok, agora a gente tá numa oitavinha acima, Tem então, que dar. e vamos Que a subindo. gente não tem só o salto de consciência, né? O físico, a alimentação, tudo que tem que ir junto, tem que ir atrás. E É essas todo um trabalho bombas, junto. a bombazão, né? Olha, bombas fica com um sentido pejorativo, mas essas nuances que vão acontecendo com toda esses downloads de DNA, às vezes o nosso físico pega e fala assim, não, agora não. Agora que eu tava descansando, meu Deus do céu. Mas a gente vai se adaptando, o corpo físico A também gente se vai vai se se adaptando. adaptando. E É, vale gente, lembrar também que você nunca falou para mim, Tati, larga seus remédios, Tati. isso é muito Não importante vai no falar. médico que você. A gente acabou de falar de pressão alta agora, por exemplo, não vai no médico. Não, quando eu tive o alerta, você falou, Tati, seu físico tá dando alerta aqui, presta atenção. E aí, quando eu percebi que a minha pressão estava muito alta, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma ajuda. A gente tem, né, os médicos nesse momento atual para essas coisas, né? Então, fui atrás, fiz vários exames. Claro que ele olhou para minha cara e falou assim, tá tudo normal. Eu falei, ótimo, continuarei, né, me cuidando energeticamente, fisicamente, tudo. E também, quando eu comecei, né, as sessões com você, que eu tomava 11 remédios, você nunca chegou para mim, Tati, larga os remédios, porque não tá te fazendo bom. Foi muito natural também. Não foi no primeiro mês também, né? Eu lembro que eu tirei Sim, quase um ano de autocura, foi bem sim. devagar, seis E você foi meses, aos um ano, pouquinhos. Uhum. bem devagar, quando o médico me autorizou também. Sim, Então o importante médico olhou, falar. o médico viu que eu estava ótima e falou: não, tá bom, você não precisa mais. Então, Sim. Eu lembro quando é, você falou comigo, você chegou a falar comigo, não tô sentindo mais necessidade, tô querendo parar. Aí eu lembro que eu ainda falei, vamos conversar com o médico, vamos entender como é que vai ser isso, porque dessa parte física, a é, Fê aqui não tem, não entende, não tem controle. Mas foi no processo mesmo, né? O seu hum, espiritual, o seu energético foi se alinhando, naturalmente ia ressoar no físico. E aí foi se ajustando tudo também. Ô, Tatinha, e como que você sente que hoje, né, 3 anos depois da primeira sessão, como que você sente essa nova Tati, que tá aqui agora? Assim, é muito nossa, até interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, agora eu só vivo num uou, felicidade e alegria todo tempo. E, né, estamos não, encarnados aqui. evolução, Vida real. né? Como é que você sente Tati hoje?
Primeiro que eu sinto uma gratidão muito, muito, muito grande em olhar aquela Tati de antes, o estado que eu estava e o estado que eu estava sem esperanças nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu sinto muito orgulho de mim, de ter confiado no meu coração, de ter olhado para você e falado, não, não sei porque ela vai me ajudar, porque antes de te conhecer eu falei, vai ser minha última alternativa, porque eu não tenho mais esperança de nada. E aí, ao longo de todos os anos, eu entrei de cabeça mesmo, de alma, de tudo, porque eu vi que aquela Tati estava indo embora, que estava vindo uma Tati que, ao longo de 40 anos, ela não tinha se apresentado. Uma Tati que estava transbordando a essência, sabe? Uma Tati que via positivo nas coisas, uma Tati que começou a ver beleza em uma árvore, em um passarinho, em uma joaninha. Porque quando a gente está automático, eu não tinha nem noção de nada. O que, que é uma árvore, o que, que é uma joaninha, sabe? E, e essa conexão com a natureza foi muito, muito, muito importante comigo. E todas essas curas ao longo que a gente foi fazendo juntas, porque a Fê fala, viu, gente? A Fê fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, é você, mas ela tem sim. Ela tem o dedinho dela, sim. Ela tem, porque ela sabe que ela é muito especial, que eu mesma não encontrei outras terapeutas que, que, que eu me identifiquei tanto, que eu me sentisse tão acolhida, que eu me sentisse tão especial, porque eu me sinto especial com você. Você me faz com que eu me sinta especial. Então, olhar para tudo isso e ver hoje uma pessoa que, para cair de cama é difícil, até caio, né? Evolução, a gente, né? Tá no nosso. Momentos Não é realmente que a gente linear, né? precisa, exato, que a gente precisa desse A momento, desse gente repouso. é uma escorpiana, às vezes eu preciso de uma caverna, mas não é a mesma coisa. Não é aquela tristeza de antes, não é a Tati de antes. E ver essa minha força de olhar para um problema agora, de não cair de cama e falar, não, se é um problema, vem aqui, vamos resolver, entendeu? Senta aqui, vamos resolver. Era o meu sonho, entendeu? Eu não me via nessa posição, nunca me vi nessa posição, sabe? Dessa clareza, dessa consciência. Eu era muito, muito, muito diferente do que eu sou hoje. Muito, muito, muito. E como você falou, né? Que bom que aquela Tati lá de trás trouxe você para esse caminho, permitiu com que você passasse, inclusive, por todas as dores que foram necessárias passar, e isso para todos nós, para que abrisse uma portinha de você falar assim, cara, não é só esse mundo que existe. Deixa eu passar por essa porta. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai ter do lado de lá. Tá, mas eu vou passar. E aí, quando passa, a gente vê que o mundo é muito além daquela perspectiva que a gente tinha lá atrás, Muito, né? muito. Muito, Quando muito você sai do além. automático, quando você trabalha as suas curas, suas dinâmicas, o que você veio, né, fazer aqui, E, é, 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 um- é, é uma rota que, nossa, é difícil, é muito difícil, mas é muito, muito bom. Você falou uma coisa muito legal, que você falou, às vezes eu volto para minha caverna, adoro ficar na caverna. Eu também tenho essa tendência, adoro a minha caverninha também. Mas até essa consciência de entender que tá tudo bem a gente entrar na caverna quando necessário. Porque não é sobre ser uou o tempo todo, Uh-uh. fechadinho o tempo Você pode todo. chorar, você tem que chorar. Eu Equilíbrio. aprendi que chorar é limpeza, né? Isso. Antes eu como uma pessoa muito emocional, né? Eu sou pura água. Antes eu tinha muita vergonha de chorar. Eu tinha muita vergonha de quem eu era. Porque eu era muito emotiva, porque eu era muito sensível, porque eu era isso. Não, eu não tenho que ter vergonha de nada. É a nossa força, né? Você vai limpa, 5 minutos depois coloca um óculos escuro e sai, e bora. Sim, e tá tudo bem. E tá tudo Normalmente, bem.
o nosso, as nossas partes, né, que a gente chama de sombras, ah, que a gente mais tem vergonha, ou que a gente mais quer negar, são as partes que mais vão trazer a cura. São as partes mais iluminadas, na verdade. Porque são as que mais vão trazer a cura. E isso é muito legal, você falando, você se aceitando. Não aceitando essa Tati que tá aqui agora, aceitando aquela Tati lá que te levou a chegar nessa aqui agora, né? Que é tudo unicidade. Porque Tô vale entrando. lembrar que a gente está falando de mudança, mas existe a Tati sensível, a Tati emotiva ainda, porque, né, é a minha, é o meu físico agora, né? Eu sou escorpiana, tenho muita água. É interessante porque nesses últimos dias, né, eu passei por várias coisas no meu físico mesmo, e tem muitas coisas que me deixaram quietinha pensando. Precisei ficar 2 semanas sem trabalhar e aquela coisa toda, isso me incomoda profundamente. E aí aquilo foi pensando, e assim, eu falei, cara, olha que interessante, falando sobre essa questão toda de reconhecimento das nossas sombras, das nossas dores, de quem éramos, de quem a gente está agora. Eu, antigamente, tinha uma raiva muito grande de quando eu via que, como a sensibilidade é muito aguçada, Tatinha também deve vivenciar muito isso. Eu via nitidamente a máscara nas pessoas, de trocando máscaras mesmo. Então, às vezes eu via a pessoa, por exemplo, se arrumar ou fazer tal coisa, eu falava, gente, mas isso não é dela. Por que ela tá fazendo isso só pra, tipo, poder se mostrar, só pra poder se adequar? E eu ficava, tipo assim, revoltada. Eu achava aquilo a coisa mais horrorosa do mundo. Eu falava, a pessoa tem que ser a sua própria essência, não sei o quê, não sei o quê. E aí, nessa minha transição, né, pós-dinâmica, de chamas gêmeas, aquela coisa toda, eu tive que. Estou ainda num processo de me reconhecer quem é a Fernanda nova pós-dinâmica aqui, o que ela gosta de se vestir, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer. Enfim, a gente vai se redescobrindo a cada etapa. E aí eu falei, gente, eu tô aqui prestes a criar um novo personagem. E tá tudo bem. É isso que as pessoas fazem. Elas criam personagens. Mas tá tudo bem criar os personagens. Porque a gente está aqui experienciando a vida exatamente o máximo de coisas que a gente puder experienciar. Cara, isso foi um julgamento durante tanto tempo na minha vida. Tanto, 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 tanto tempo. E é como se fosse começando umas pazes mais integradas com o ego, sabe? Que é o julgador, né? De falar assim: nossa, tá tudo bem se eu quiser me maquiar. Não preciso ficar com a cara limpa para mostrar que eu sou super conectada com o divino e tudo mais, né? Eu sempre bati muito na tecla de eu não gosto de nada que me restringe. Então, eu sempre bati naquela tecla de você não precisa deixar de fazer nada para ser espiritual, para estar ali dentro da sua própria espiritualidade. Mas mesmo com isso, a parte específica da máscara me deixava irritada. E aí eu fui de frente com essa irritação para falar assim, Fernanda, que arrogância é essa, gata? Agora você tá criando um novo personagem. E aí? Como é que fica? Eu parei e falei, uou, realmente? Eu tenho esse poder. A beleza da vida tá exatamente nisso. Da gente ter o poder de criar o personagem que a gente quer vivenciar aqui agora. Tati, mãe das crianças, esposa, não sei o quê. Tá, gosta de se vestir assim, gosta de fazer isso, gosta de postar de tal forma, gosta de sair para dançar, ou gosta. É isso, e tá tudo bem. Não tem nada de errado ou nada de menos espiritual nisso, sabe? Você não tá deixando de viver sua essência, pelo contrário, você tá Uhum. pegando na sua essência o ponto que você quer viver. Então você pega o gancho nela e aí floresce através da personalidade. Então, você falando sobre essa questão, me veio esse gancho assim que eu tive esses dias. E agora me veio um outro gancho, que eu tô falando que eu sou outra pessoa, mas vale lembrar que eu sou uma pessoa que eu choro ainda, que ainda tenho meus sentimentos, tenho a minha raiva, caio de cama por umas horinhas, não são mais, né, uma semana, 2 semanas, um mês, Uhum. agora dura horinhas. Eu acolho, eu gosto de acolher o que eu tô sentindo. A primeira coisa que eu falo, ok, você está sentindo isso? Então vamos acolher, vamos para a caverna, vamos acolher. Eu aprendi a fazer isso. Porque antes o que eu fazia? Eu ia para minha caverna me esconder, abafar
tudo que eu estava sentindo. E agora não, agora eu sinto, acolho, 5 minutos depois, ok, bora, vamos enfrentar esse problema de frente. Então, essa é a nova Tati. Não quer dizer que eu parei de chorar, parei de ficar depressiva, parei de ficar triste. Eu tenho meus momentos, sou humana, né? A gente tem nossos momentos ainda, mas assim, é outra consciência, né? É outra consciência. É outra consciência. Exato, é outra Uhum. consciência. Interessante você falar isso, porque a gente liga muito nos elementos, né? Como você tem muita água, tem muito essa questão do fluir, mas que interessante isso. Antes você tinha como é que é o fogo no seu mapa? Você lembra? Ai, pouquíssimo. Ah, tá. É, Porque aí que eu 10, ia aí que eu ia pouco. chegar. Porque como você vive intensamente aquela emoção, com pouco fogo você tem um pouco mais de dificuldade de ir para a transmutação. Mas é o que você aprendeu durante esse processo e continua aprendendo. Então, antes você ficava tanto tempo, agora você já fica tanto tempo. Chega uma hora que você fala, ok, já me acolhi, puf, vamos transmutar. Porque é trabalhando exatamente o fogo no seu mapa. Eu tenho muito fogo Exatamente. no meu mapa. Uhum. E o mais engraçado é porque eu sempre que, por exemplo, eu tô doente, eu não sei o quê, eu tenho uma certa dificuldade de me manter ali dentro da caverna, que eu acho que eu preciso resolver rápido. Então, eu quero transmutar rápido. E o processo é o oposto do seu. Preciso me colocar num Eu ponto de. preciso mega. Vai sentir um pouquinho, Fernanda, deixa ali depois você transmuta. Exatamente. Entendeu? Então, vai muito sobre o equilíbrio mesmo, né? A gente está trabalhando os elementos no nosso grupo de meditação. Tatinha também faz parte do grupo de meditação. E vem vários insights aqui no meio da nossa conversa. Eu pensando, falei, cara, a gente trabalhando os elementos. E olha só como é que é interessante com o nível de consciência que a gente já tem sobre o nosso próprio processo, de entendendo sobre cada elemento desse no nosso corpo mesmo, como flui, como não flui, para a gente e expandindo, sabe? Muito, muito interessante, muito interessante. E tem o meu lado, né, de divina feminina, toda na dinâmica, então é um rolê embaixo. Sim. Sabemos bem. Tatinha, foi muito bom falar com você. Quero agradecer você por todas as informações que você trouxe aqui hoje, que você quis abrir um pouquinho da sua jornada, que é tão pessoal, e trazer aqui para que outras pessoas também possam entender um pouco sobre todo esse contexto de como que funciona a sessão, de como que funciona esse processo de autocura mesmo, né, na vida desse acompanhamento, desse tempo que a gente está junto. Então, assim, quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo, 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 por se abrir aqui pra gente, abrir para mim, aqui para o canal, para todas as pessoas que estão assistindo. E dizer que, de novo, vou deixar o Insta da Tati aqui embaixo para quem quiser seguir. Tati Arriquiana, a Tati faz um trabalho lindo também. E tem alguns projetos aí que daqui a pouco também vão florescer melhor. Então, quero agradecer demais. Nossa, o nosso papo foi assim, fluiu num nível que Ah, eu foi uma falei, gente do delícia. céu. Ah, eu que quero agradecer, Fê. Eu sempre quis falar sobre a minha trajetória, né, para tocar o coração de quem está aí do outro lado precisando. Às vezes a pessoa está num momento tão difícil que ela não tem saída nenhuma, que ela acha que não tem saída nenhuma, né? E eu queria muito deixar essa mensagem mesmo, que quando a gente está lá no fundo do poço, a gente vai ter uma mão que vai segurar a sua e falar, vem aqui, caminha. E, e para mim é muito, muito emocionante até falar de você, dessa trajetória, do quanto a gente ficou juntas nesses 3 anos, o quanto a gente se aproximou. E claramente outra pessoa, mesmo com as dificuldades de dinâmica, de tudo, é uma outra pessoa. E eu sou eternamente grata a você, Fê. Você Tatinha. sabe disso, que a minha vida, ela é o que é por causa da autocura estelar. Eu amo a autocura estelar. Assim, é minha terapia favorita, favorita, com certeza.
Gratidão, do fundo do meu coração mesmo. E assim, vou repetir uma coisa que eu já falei para você no particular várias vezes, mas é importante que eu fale aqui também que todo esse processo que trouxe tanto crescimento para você nesses 3 anos, pode ter certeza que me trouxe um crescimento imenso também do lado de cá, como terapeuta, como canalizadora, desenvolvendo a autocura estelar a cada dia, né? Porque cada dia a gente vai expandindo um pouco mais a energia da sessão, a egrégora, ancorando essa egrégora. E para a Fernanda aqui, né, encarnada nesse momento do tempo, terapeuta, cara, eu sempre falo, a gente sempre vai atraindo, né, clientes que estejam dentro de uma perspectiva que ressoa para você. Porque através do seu processo pessoal que você vai ter a integração e o ancoramento para poder auxiliar outra pessoa também. E o seu processo nesses 3 anos me ajudou muito, muito. Me fez crescer num nível assim que eu não tenho nem como falar ou mensurar, sabe? Então, pode ter certeza que da mesma forma que você é grata pela autocura e pelo meu trabalho, eu sou grata por você ter chegado na autocura e me auxiliado nesse processo também como terapeuta. Mesmo, 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 mesmo. Tá? Ai, muito Tô feliz. feliz. Bom, Tatinha, muito, muito, muito obrigada. Finalizamos aqui. Depois, se a gente tiver mais novidades mais pra frente, a gente combina um próximo vídeo também pra gente poder falar de outras coisas. Porque, gente, o assunto é tão vasto, tem tanta coisa Quem que vai quiser, a gente acontecendo. pode falar mais de chamas gêmeas, mais da minha Exato. dinâmica. Exato. Se vocês quiserem, se vocês sentirem no coração, deixa aqui nos Deixa comentários. comentário. Fala aqui que aí Tati vem Ai, trazer. Isso mesmo. Tati vem trazer especificamente sobre a dinâmica dela, que tá em reunião há 20? Quantos anos já, Tatinha? Desde 2001, ou seja, vai fazer 24 anos agora. 24 anos em reunião. Então, muita água rolou, né? E aí, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário. Se tiver muitos comentários, a gente faz um vídeo especificamente falando sobre dinâmica da Tati, de chama. Sim, vamos. Combinado. Um beijo, Tatinha. Muito obrigada. Beijo. Arro. Até mais.